Olá, grupo! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui hoje com meu leite com café e nosso digníssimo Miguel. Sim, ele vai participar do vídeo de hoje com a gente. Lucas e a Zoe foram ao mercado fazer compras e eu iria aproveitar esse tempo de silêncio em casa enquanto o Miguel estava dormindo para gravar esse vídeo. Mas quando eu arrumei tudo, preparei tudo e sentei para gravar, o querido acordou. Então vamos gravar com ele assim mesmo, porque se a gente não gravar agora, eu não sei quando eu vou ter tempo para gravar. O vídeo de hoje são os 12 livros para 2026. Todo ano eu separo 12 livros, eu coloco uma meta, estabeleço uma meta de leitura que eu quero para aquele ano, sei lá, ler 30 livros, 40 livros. E eu coloco 12 livros principais, que é um livro que eu vou ler a cada mês. Tipo, a meta é ler pelo menos um desses livros por mês. São livros que eu quero ler há muito tempo e ainda não consegui ler por algum motivo. Ou eles estão há muito tempo na minha estante, ou, no caso desse ano, são livros que vão corroborar com as leituras intencionais que eu quero fazer esse ano. Esse ano eu quero estudar um pouco mais sobre literatura, sobre escrita literária, sobre escrita criativa. Então esses livros são bem projetos de estudo, além de serem livros excelentes. Vamos começar então? O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro que tá na minha estante já há muito tempo mesmo. Inclusive, essa edição dele é perfeita, é da editora Zahar, e é um dos livros que eu quero, na verdade são dois livros desse mesmo autor que eu quero ler, que é A Dama das Camélias, se eu não me engano, é o que tá na nossa lista. Não tá na ordem, tá, gente? Dos meses, janeiro, fevereiro, mas eu vou ler um desse aqui por mês, eu pretendo, na verdade. Mas o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Esse livro, ele é um clássico, a tradução dele é vencedor do prêmio Jabuti. É um livro bem lindão, capa dura e tal, só que ele é grossão, sim, gente, porque ele é um tamanhozinho menor, tá vendo? Mas é um livro que tá na minha lista de leitura há muito tempo e eu ainda não tinha conseguido ler. O próximo livro é um livro que também tá na minha lista de leitura há muito tempo. E essa edição específica é uma edição que é muito bonitinha. Não é uma edição cara, mas ela é muito bonitinha. Que é o Diário de Anne Frank. Esse aqui eu sei que eu pretendo ler em novembro, porque é o mês de aniversário dela. De uma menina que viveu no período da Segunda Guerra Mundial, um monte de dia. E ela vai relatar coisas assim bem específicas sobre o período. Então, é um clássico também, né, da Segunda Guerra, sobre o nazismo, sobre as vítimas do nazismo, né? Então, tá aqui pra eu ler também. A próxima leitura, ele é um clássico e é uma das minhas fantasias favoritas, que é simplesmente o queridão Star Wars. Essa daqui é a trilogia original. Olha que edição maravilhosa, gente. Eu vou falar um pouco mais rápido, porque senão esse vídeo vai ficar eterno. Olha, ele tem um corte preto, ele é todo preto, em capa dura, com as letras, o título em dourado. Tem ele tipo meio que um couro, não sei se dá pra ver, ou se vai desfocar. Mas ele é meio que em couro, tem as logos aqui da Aliança Rebelde, enfim. E ele é da editora Darkside. Darkside sempre arrasa nas edições, né? Então, é um dos livros que eu vou ler, porque apesar de eu ter assistido todos os filmes, eu gostar muito da série, né, mesmo, da saga, série ou saga, a discussão, eu não li ainda a trilogia original, né, que é os livros originais. E essa edição também é uma edição muito bonita, e eu quero ler agora em 2026. A próxima leitura é também um clássico, olha, eu falei, nós teremos vários clássicos aqui, muitos clássicos mesmo. Próxima leitura é o 1984, de George Orwell. É o mesmo autor da Revolução dos Bichos. Eu queria ler primeiro a Revolução dos Bichos, porque eu tenho, mas nunca li ainda. Eu conheço a história, conheço as discussões filosóficas por trás, sociológicas, mas eu nunca li nenhum dos dois livros. E, tá no plástico ainda. Mas eu vou ler o 1984, e pode ser que eu leia coloque na minha listinha aí do mês, pra ler Revolução dos Bichos também. Essa minha edição é a edição da La Fonte, da editora La Fonte. É uma edição simples, barata inclusive, mas o texto é integral. E é isso que importa. Próxima leitura, acho que o único livro da Jane Austen que ainda não li, e é um dos últimos, eu acho que é um dos menos conhecidos dela,
que é o Sanditon. Esse é um romance, se eu não me engano, foi o último romance que ela escreveu. Ele não é tão falado, não é tão conhecido, mas e é o único que eu não li ainda dela. Eu já li todo o Jane... Não, Jane Austen é maravilhosa. Eu amo o jeito que ela escreve, inclusive. E tá aqui, pra eu ler também. O próximo livro é o 1, 2, 3, 4, 5. O sexto livro. Esse livro eu ganhei de presente. Um presente de uma amiga minha, da Cris. Ela me deu de presente no início do ano, eu acho, no meio do ano, alguma coisa assim. E eu não tinha lido ainda, mas eu quero ler agora em 2026 porque ele é bem interessante, da editora Faro Editorial. É um thriller, é um suspense policial. O nome dele é Os 12 Segredos, Robert Gold. Eu não conheço muito sobre a história, mas eu li, na hora que eu vi, assim, ela me deu 3 opções, se eu não me engano. Tipo assim, olha, eu lembrei, tá, de você. E esse daqui foi o que eu achei interessantíssimo. Parece ser bem interessante. E eu pretendo ler. Eu não lembro qual mês que eu lerei, mas eu pretendo ler agora em 2026. 6 livros que são livros de ficção, né? Mas que, não se engane, são livros que são para interesse pessoal, para lazer pessoal de leitura, mas também são livros muito específicos para estudo. E agora são os próximos 6 livros que eu vou mostrar, são livros um pouco mais teóricos, sabe? Que são realmente para estudar. O primeiro livro é um livro que eu ganhei do meu pai, já há alguns anos. Eu acho que ele me deu de presente assim que esse livro estourou. Eu não sei se ele estourou no lançamento ou se foi depois, mas esse livro tava uma febre. E foi nesse período que meu pai me deu, só que eu nunca consegui ler esse livro. Eu não sei porquê, não lembro porquê. Talvez não tenha sido o tempo ideal pra eu ler. E agora, seja. A edição desse livro aqui foi 2017, mas eu acho que eu ganhei em 2021 ou 2020. Eu acho que foi 2021 que eu ganhei esse livro de presente. É uma breve história, o livro é uma breve história da humanidade, o Sapiens, do Yuval Noah Harari. Gente, tem muita resenha, muita coisa, muito comentário sobre esse livro na internet. Eu não li nada porque eu não queria ser influenciada. Eu confesso que eu não li nenhumas resenhas, eu li um comentário ou outro sobre esse livro, mas ele é um dos livros que estará na minha lista, porque ele vai ser de grande ajuda para estudos, para pesquisa, que é um livro histórico-filosófico, né? Sociológico, talvez. Então, vamos ver. Vou estar aqui para estudar. Um outro livro que ele não ele é um livro, inclusive, de contos não, de mitos. Eu sou professora de filosofia e, para quem não sabe, minha especialização é mitologia. Eu sempre me interessei por histórias, por mitos, por culturas e como essas histórias influenciam na cultura, né? Oi, amorzinho. E o próximo livro que tá na lista é o Mitologias Clássicas, Lendas do Mundo Antigo. Esse livro, ele não fala só de uma mitologia grega ou mitologia romana ou egípcia. Ele tem algumas mitologias aqui, sabe? Ele conta algumas histórias específicas. Eu não gosto de livros assim, eu prefiro quando é discriminado, tipo assim, só egípcia, só romana, só grega, ou então greco-romana, porque você consegue entender um pouco mais como que era a cultura, sabe, daquele povo. E quando o livro é todo misturado, você precisa, tipo, pensar, cara, meio que na minha cabeça metódica, bagunça um pouquinho, assim, mas o que que o que faz parte da cultura, o que isso incentiva na cultura, sabe? E aqui, como é tudo misturado, talvez seja um pouco mais difícil da gente fazer essa divisão, da gente fazer essa organização na mente. Ou talvez não, talvez isso é um preconceito meu. Mas, pra estudo mesmo, estudos pessoais e profissionais, esse é um dos livros que eu lerei agora em 2026. Continuando a parte dos estudos, nós temos esse aqui, que é o Template Social do Antigo Testamento, da Landa Cope. Esse livro, ele fala um pouco sobre cultura, sociedade. Então, pra mim, ele vai ser um pouco importante para ler essas perspectivas do Antigo Testamento, porque é história antiga, né? Então, vai ser interessante para o que eu preciso estudar, para o que eu quero
pesquisar nesse momento. O próximo livro é um livro bem nessa pegada também. Ele é bem próximo, só que eu acho que as propostas são diferentes, mas tá dentro da mesma altura, mesmo assunto, que é cultura de alguma forma. Esse aqui é bem específico do Antigo Testamento, ou seja, povos antigos. E esse próximo livro é um livro muito famoso, inclusive. Oi! É um livro muito famoso, que é O Fator Melquisedeque, que é do Don Richardson, que ele vai falando sobre culturas do mundo e como essas culturas como Deus foi preparando essas culturas para receber o Evangelho. Então, apesar de ser um livro especificamente para falar sobre evangelização cristã, ele é um livro que fala sobre sociedade. Oi, amor, você tá com fome, né? É um livro que fala sobre sociedade e estruturas culturais, então para mim vai ser muito importante. E os 2 últimos livros dessa lista são livros do mesmo autor, do Joseph Campbell. São livros também para estudo, que eu falei para as minhas leituras intencionais. O primeiro livro é O Herói de Mil Faces, é o livro mais famoso do Joseph Campbell. Eu já li esse livro há uns 4 ou 5 anos e eu não gostei do livro. Eu acho que eu não entendi, mas não sei direito, ou eu não entendi a proposta desse livro. Não sei, eu sei que eu não gostei. Inclusive, a minha edição eu passei pra frente. Eu comprei uma edição super baratinha no sebo. Na época, acho que eu paguei tipo 5, 10 reais. E passei pra frente. Não gostei do livro. Só que eu me arrependi muito, muito mesmo. E acabei adquirindo um outro exemplar agora, nesse ano. Zeradinho, novinho. Vamos retomar essa leitura, porque ele é muito importante para todo escritor. Eu acho que toda pessoa que escreve, toda pessoa que gosta de literatura, que gosta de filosofia, enfim, já leu esse livro, ou pelo menos conhece esse livro, porque ele é um estudo. Ele é um estudo sobre histórias, sabe? Sobre personagens, ele é bem interessante. O último livro, que na verdade essa ordem vai ser invertido, né? Mas o outro livro também do Joseph Campbell é O Poder do Mito. Esse daqui eu achei por acaso, bem por acaso mesmo, mas como falava de mito, e lembra que a minha especialização é mitologia, e é do Joseph Campbell, que é um autor consagrado que eu já conhecia, então eu acabei comprando. Ele é um livretão assim, ó, grandão. E são esses 12 livros, os livros que eu separei para ler no ano de 2026. Pode ser que eu leia só 12 livros? Pode, mas esses livros aqui são os livros que estão obrigatoriamente na minha estante, na minha lista de leitura para eu ler. Só que vocês perceberam aqui que só tem ficção e tem filosofia ou mitologia, sei lá, uma outra área assim. E não tem nenhum livro de devocional ou algum livro teológico, né? Mas eu lerei também. Não coloquei nas 12 porque eu tenho uma lista específica. Eu vou colocando os livros, faço uma listinha, eu termino de ler um livro e já vou lendo outro. Agora, inclusive, eu tô lendo, não tá por aqui, O Último Nazoreu, do Wesley Hernani. Quando eu terminar de ler, eu já tenho uma listinha preparada para os próximos livros que eu lerei. E que listinha é essa? Eu tenho, na verdade, 5 livros na lista de espera. Ó, esse aqui é o bônus das minhas próximas leituras. Eu tenho esse aqui, O Conexão com Deus, da Bethany Hicks. Esse aqui é um livro da editora Chara. Não é negócio, é pessoal. Esse livro, ele é muito bem recomendado. Do Bob Sorge. Tem esse daqui também da Chara. Comunidade Profética, do Dan McCollum. Ele tem livros muito interessantes sobre o ministério profético. Esse aqui, um livro de um autor que ele é bem profundo quando ele escreve, e é da editora Descope. É o Chega de Regras, do Larry Crabb. O 5º livro que tá na minha lista, pode ser que ele até pule alguns lugares aqui, mas o próximo livro, ele não chegou. Fica de olho nas minhas redes sociais, inclusive se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo na instrução no vídeo. O meu Instagram é Tamires Amazona, só me procurar, eu acho que quase não tem outra Tamires Amazona lá.
O Instagram é só me procurar que você vai me encontrar por lá. E eu vou mostrar assim que o livro chegar. Eu costumo mostrar as comprinhas, as aquisições, enfim, finalizações de leituras, muito mais lá do que por aqui. Mas o próximo livro é um livro que fala sobre criatividade. Eu não conheço o autor, mas aqui em Brasília, na semana passada, teve uma conferência chamada Talum, que é uma conferência sobre empreendedorismo e criatividade cristã. E nessa conferência, o autor desse livro, eu esqueci o nome dele agora, o livro dele foi traduzido para o português e ele fala sobre criatividade, tipo assim, ouse criar, sabe? Você precisa criar, nós fomos feitos para criar. E essa é uma temática que eu tenho lido bastante, sobre arte e fé, criação e Deus, e o Senhor tem aberto muito os meus olhos e o meu coração a respeito da criatividade, porque apenas recentemente, há 1 ou 2 anos, eu aceitei que eu sou um artista, porque eu não via a escrita, não conseguia enxergar como a escrita poderia ser uma arte e como eu poderia ser usada através, enfim. Mas assim, eu tenho falado muito no meu coração sobre isso, sobre artista, sabe? Sobre o criar, que nós temos o dom criativo, então eu tenho lido bastante sobre isso. E o livro é sobre isso, é sobre ousar criar. E eu comprei ele ontem, deve estar chegando até daqui uns 2 ou 3 dias, mas me segue no Instagram que eu vou mostrar por lá. Tá bom, gente? E essas serão as minhas leituras para 2016. Eu vou ler só isso? Não, eu espero realmente que não. Mas vão ser as minhas leituras principais que eu vou dar prioridade para ler em 2026. E você, já fez sua listinha? Compartilhe com a gente. Eu vou amar receber as suas recomendações e ler mais sobre o que você compartilhar a respeito de leitura, tá bom? Beijinho, vejo vocês no próximo vídeo. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, porque lá, inclusive, a Abadia tá em venda. Pode adquirir o livro por lá. Dá seu like e envia para alguém que gosta de literatura e que vai gostar de ver as minhas indicações, as minhas leituras pro próximo ano. Beijinho, tchau, tchau!